Boa noite a todos. Eu quero contar, resumidamente, a nossa história, a história da minha família com a igreja, que começou, acredito que uns 10 anos atrás. Começou há 10 anos atrás. E começou de uma maneira bem inusitada. Eu estava passeando com uma cachorrinha num prédio, e veio a Isabela passeando com o cachorrinho dela. E ela foi elogiar a pelagem da minha cachorra. E a gente sentou, ela sentou do meu lado. E a gente ficou conversando assim por quase uma hora. E como se a gente já se conhecesse há muito tempo. E só para contextualizar, eu morava sozinha, estando casada. O meu marido trabalhava em obras, então era um regime assim, ele ficava 2 meses trabalhando em obra e 7 dias em casa, sempre assim. Foram assim os 7 anos de namoro, foram assim os primeiros 4 anos de casamento. Eu vi o meu marido, ele ficava 2 meses em obra, 7 dias em casa, em lugares inóspitos que eu não podia visitar. Então eu ficava em Taubaté, muito sozinha. Então, quando eu conheci a Isabela e ela me falou dos pais, os meus pais têm uma igreja. E falei, onde é a igreja? É no apartamento do meu pai. Que legal. Eu falei, uma igreja, um apartamento, nunca tinha. Então, eu quero conhecer. Mas eu não fui de primeira, eu demorei um pouco, assim, né? Eu, pelo menos, eu tenho que pensar muito antes de tomar uma decisão. E, graças a Deus, eu aceitei. E eu comecei a frequentar, ainda no apartamento da pastora Elma e do pastor Josimar, a casa dos dois, o apartamento dos dois. E o Márcio, né, ele viajando, como sempre. E eu fui tomada por uma angústia muito grande, porque a gente casa para ficar junto, né? Para ter uma vida a dois. E estava cansada já de fazer chamada de Skype, de fazer um jantar, sentar numa mesa, comer sozinha. As coisas estavam perdendo o sentido para mim. E a igreja ajudou muito nesse processo. Muito, muito, muito. Dá para ver através da vida da pastora Elma e do pastor Josimar o carinho e o amor com cada um de vocês. Cada um. Eu senti esse amor e eu senti um amor genuíno, um amor assim, sem interesse, não, sem ter nada em troca. A Elma transborda amor, tem amor nos olhos da Elma. A gente vê a Elma e a gente vê amor. A gente vê. O Josimar é um homem íntegro, também quer ajudar. O coração de vocês é muito bom. É o coração de Deus. A gente vê Deus através da vida de vocês. E vocês começaram a orar junto comigo para o Márcio conseguir uma vaga interna e parar de viajar, porque aquilo estava muito difícil para mim. E estava muito difícil uma vaga, né? Era muito difícil ter uma vaga interna na empresa dele, muito concorrido. E a gente se casou em 2014. Em 2018, ele conseguiu a vaga interna. Foi muita oração e deu certo. E a gente, né, passou a viver a vida de casado que a gente sempre sonhou. E a gente decidiu ser pais, né, em determinado momento do nosso casamento. Só que antes desse momento, eu precisei fazer um exame lá em São José. E esse exame me deu um pouco de insegurança, muita insegurança, na verdade, porque eu vou confessar para vocês que eu não gosto de agulha. E quando envolveu a agulha, eu falei, eu não vou conseguir sozinha. O Márcio estava viajando, para variar. Aí eu falei, Elma, Isabela. Aí elas foram comigo. Elma, Isabela, Fran. E foi um exame muito difícil, assim, porque eu peguei um médico muito com a visão do mundo e não com a visão de Deus. Quando ele me examinou, ele falou para mim que talvez eu teria que tomar um medicamento muito forte, que não era compatível com uma gravidez. E eu tinha planos de engravidar em 2019. Eu até escrevi num papel que em 2019 Deus ia me dar uma filha. Eu ainda especifiquei, eu quero uma filha. Em 2019. Eu fiz esse exame em janeiro de 2019. Aí o médico me olhou, falou assim, gravidez, não, você vai ter que tomar isso, é incompatível, vai em Taubaté, no médico tal, procura ele. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu vou engravidar esse ano. Quando ele falou que eu não podia, eu quis mais do que eu queria.
Agora eu vou ter. Deus vai me ajudar. E eu procurei esse médico em Taubaté e não foi nada daquilo que ele tinha falado. Eu não precisei desses remédios nenhuns, assim, fortes, incompatíveis com uma gestação. E eu consegui engravidar. Nessa carta que eu escrevi para Deus em 2018, pedindo a Zoe, que é a nossa filha, eu ainda especifiquei que eu queria engravidar no final de 2019. Eu engravidei em agosto. Deus deu uma antecipada. E foi muito bom. Foi uma gestação saudável, uma gestação tranquila. Mas no parto, no trabalho de parto, a gente teve um evento, nesses eventos inesperados que acontecem durante um trabalho de parto. E a Zoe precisou ficar, por causa disso, na UTI neonatal. E assim, a gente entra para ter nosso filho, a gente acha que a gente vai sair com o nosso filho. Ninguém imagina que a gente vai deixar o nosso filho na UTI neonatal. E estava tudo bem. A Zoe nasceu com 3,605 kg, 50 centímetros, enorme. Era o maior bebê da UTI neo e ela precisou ficar lá. Eu falei, meu Deus, por quê? Sabe, minha filha, eu cuidei tanto de mim, tudo. As coisas começaram a perder o controle para mim. O controle que a gente tanto gosta de ter, né? E eu vi que não podia ficar assim, senão as coisas iam ficar mais difíceis. Nessa época, a gente não estava frequentando a igreja. Era plena pandemia, né? O ápice da pandemia, quando eu tive a Zoe. Tudo fechado, tudo isolado. Então, a Zoe ficou na UTI neo. Eu fui com o Márcio para casa. E eu lembro que eu queria amamentar. Tive vontade de amamentar e conversei com a consultora de amamentação. Ela me falou que eu ia ter que tirar o leite com a máquina como se tivesse um bebê mamando em mim. Mesmo, né? A Zoe na UTI neonatal, para quê? Para quando a Zoe estivesse alta, eu ainda tivesse leite para amamentar minha filha. E não ter problemas também com esse leite, né? Sem ter um bebê para mamar. E eu não podia amamentar a Zoe. Eu perguntei por que eu não podia ficar lá dando mamar para minha filha. Porque tem um procedimento na UTI neonatal que os bebês, eles mamam leite pasteurizado. Ele vai para um banco de leite, é pasteurizado, né? Para ficar livre de micro-organismos, enfim, um leite super saudável. E o bebê mama. Então, eu tirava leite de madrugada, a cada 3 horas. O meu marido dormindo, né? O pai sempre dorme. E eu tirava o leite a cada 3 horas. E eu doava o leite, que nem sabia se minha filha ia mamar esse leite. Eu não tinha como saber. E aquilo, quem é mãe sabe a angústia que é. Você ter leite, doar leite para a criança e a sua criança ainda não tomar o seu leite, que era procedimento da UTI. E eu lembro que teve um dia que eu estava tirando leite de madrugada. Começou a amanhecer, eu vi o sol nascendo assim na minha varanda. Eu senti uma angústia tão grande de não ter o meu bebê no colo, porque a gente quer mãe, a gente quer dar colo, quer dar carinho. Eu não sabia como estava sendo lá. Eu orava muito, eu pedia muito a Deus para que nenhum trauma na vida da Zoe, desses 5 dias de UTI neo, chegassem na vida dela, enraizassem na vida dela, no nome de Jesus. Quando ela estava lá naquela estufinha, eu colocava a mão na cabecinha dela, eu orava, falava, filha, você é muito forte, você vai sair daqui logo, você vai receber muito carinho, a mamãe te ama, o papai te ama. Mas eu também não queria apressar ela, eu falava, se você precisar ficar aqui mais um pouquinho, tudo bem, né? Porque pode ficar aqui, a mamãe entende. Mas esse dia que eu estava tirando leite e vi o sol nascer, eu fui tomada por uma tristeza muito grande, muito grande. E eu mandei mensagem para a Isabela no outro dia. Eu falei, amiga, está acontecendo isso, porque então eu não compartilhei, eu guardei tudo. E não estava dando mais para guardar. E eu falei, amiga, estou precisando de oração. E eu fiquei com vergonha de mandar, porque eu estava afastada. Mas eu conheço a pastora Elma, o pastor Josimar, a Isabela. Eu sei que o amor é tão grande que eles vão pensar, nem vai na nossa igreja, eu vou orar. Eles não são assim. Eles iam orar de coração. E assim foi. E eu lembro quando eu falei com a Isa sobre isso. Sim, vou falar para a igreja orar. A partir do momento que a igreja começou a orar, uma sucessão de milagres começaram a acontecer naquela UTI neo. Porque assim,
a Zoe estava lá, ela não estava num estado grave. Ela só precisava ter uma característica no estômago dela, que estava residual ainda, por conta do trabalho de parto, para ela poder mamar. Porque se ela mamasse naquele momento, ela não conseguiria segurar aquele leite na barriguinha dela. Não era grave, mas necessitava de cuidados. Quando a Isabela passou esse recado para vocês e vocês começaram a orar, foi impressionante o que aconteceu. Mas assim, eu falava, amor, olha o que está acontecendo. Trocou médica de plantão, porque tem médico que é uma bênção, né? Tem médico que vê a criança, que quer fazer tudo quanto é exame, que às vezes nem precisa, né? Começa a procurar pelo em ovo, né? Na UTI NEL, coisa que não precisa. E mudou a médica de plantão, uma médica completamente arrojada. Não, já pode tirar isso dela, já faz isso, assim, coisas assim que a outra médica estava muito assim presa em protocolos. E coincidiu de ter um feriado municipal em Taubaté. E o banco de leite, acabou o leite do banco de leite nesse dia. E aí essa médica, muito boa, ela me ligou. E ela perguntou para mim se eu podia ir lá dar mamar para minha filha. Quer dizer, né? Tô com a roupa de ir, né? Fui assim, eu vou dar mamar para minha filha. No 5º dia de vida dela, eu vou. E estava tudo certo, porque eu tinha feito tudo que precisava com a máquina para tirar o leite, estava tudo bonitinho comigo. E assim foi. A partir do mamar que eu dei para minha filha, tudo deu certo. Tudo. A oração, tudo. Moveu tudo naquele hospital. Tudo ficou diferente. Era outro espírito que estava ali. E nesse dia, eu fui para o quarto com a Zoe. E no outro dia, a gente teve alta. Então, assim, ficou claro que se eu ficar sozinha com o que eu penso, com o que eu achava ali, pensando por quê, e não tivesse procurado a Isa, talvez as coisas não teriam sido assim, sabe? E eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, porque até no próprio trabalho de parto, que poderia ter acontecido coisa pior, mas não aconteceu, porque Deus estava ali presente, através de um médico muito bom, que monitorou cada passo do batimento cardíaco da Zoe. Ele ficava numa cadeirinha, sentado do meu lado, olhava, em determinado momento ele falou, a gente vai ter que fazer uma cesárea agora. E se fosse um médico, não julgando idade, tá? Tem médicos jovens muito bons. Se fosse um médico jovem que ficasse ali no celular, no plantão, que a gente sabe que tem, a minha história não teria sido assim. Em plena pandemia, deu tudo certo. E aí a gente ficou um bom tempo sem vir na igreja. A gente agradeceu, nossa, de coração, tudo que vocês fizeram pela minha família, porque só voltando o meu primeiro ano de casamento, a gente passou por algumas dificuldades e a pastora Elma e o pastor Josimar ajudaram muito a gente, muito, muito, muito. A gente não tem como agradecer o que vocês fizeram naquele ano de 2014, que foi muito intenso. E deu tudo certo, a gente está aqui hoje. Glória a Deus. Então, é isso. O agir de Deus na nossa vida é tremendo. E assim, a gente vê que a gente está numa igreja, uma igreja que começou naquele apartamento e está aqui agora. E eu sinto que a gente é amado aqui. Eu já frequentei outras igrejas e eu não senti o que eu sinto aqui. É diferente. A gente se sente acolhido, a gente se sente respeitado, a gente se sente amado. E eu lembro que quando a gente ficou um tempo ainda sem vir na igreja, depois que a Zoe nasceu, um bom tempo, e estava ali sem vir na igreja, assim, mas com aquele incômodo de saber que não estava certo também ficar do jeito que a gente estava. Aí a gente vê notícia, os adolescentes, coisas vão acontecendo, a gente olhava a Zoe criança, do jeito que está, não dá para continuar, porque a gente tem responsabilidade espiritual sobre a nossa filha, porque a gente não quer que ela cresça com os valores do mundo, e a gente também precisa, não é só a Zoe, a gente como pais precisa muito de Deus. Então a gente tomou a sábia decisão de decidir voltar, e tem sido bênção nas nossas vidas, assim, é tremendo. Essa igreja são pessoas consagradas, pessoas realmente sérias que tem aqui. E eu não vi isso em nenhum outro lugar. É demais. Eu quero agradecer por todo cuidado que às vezes tem um parente que não faz e vocês fazem por nós.